Muito bom dia, queridos irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma transmissão para você de um texto, de uma porção da palavra do Senhor. Hoje é domingo, dia da igreja se reunir na escola bíblica dominical. E nós ainda não estamos nos reunindo, mas estamos chegando até você, levando a palavra do Senhor através deste canal. Quero falar hoje sobre a igreja. Somos a igreja. O texto básico desta manhã é 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Para muitos cristãos, igreja é o templo físico, construído de tijolos, madeira, ferro, areia, pedra e cimento. Daí ouvimos a expressão, e é tão costumeira, vamos à igreja. E não é fácil nos desvincularmos desta ideia de irmos à igreja. Não vou polemizar dizendo que esta expressão está errada, até porque com o passar dos anos, nós já acostumamos com esta frase, acostumamos com essa ideia de dizer que vamos à igreja, isso no sentido de irmos ao nosso templo físico, porque o templo físico virou sinônimo de igreja. Com base no texto lido inicialmente, nós queremos ver algumas lições preciosas para as nossas vidas espirituais, para sermos fortalecidos com o Senhor através da palavra do Senhor. Para Deus, a igreja é a comunidade de pessoas salvas. O texto diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está afirmando algo maravilhoso em primeiro lugar para a igreja de Corinto. Todos aqueles convertidos da igreja de Cristo, da igreja de Corinto e os contemporâneos que viveram naquela época, salvos em Jesus Cristo, eles eram a igreja do Senhor. Quem reconhece este fato é o próprio Deus, pois é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que está expressando através do apóstolo Paulo. Vocês são a igreja do Senhor. Deus afirma, então, através do apóstolo Paulo. Todos os que vieram depois do apóstolo Paulo, depois da igreja de Corinto, depois desse texto ser escrito, eles são a igreja do Senhor. Todos os que são salvos, todos os que têm um compromisso com o Senhor. Nós somos a igreja porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Efésios 1, 3 em diante, vai falar que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de nós nascermos, o Senhor tinha planos para a nossa vida. Antes de nós virmos a este mundo, o Senhor tinha um projeto maravilhoso. E quando nós viemos ao mundo, um dia alguém pregou o evangelho da graça para nós. E o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E aí nos converteu e nos inseriu na igreja do Senhor. Nós somos igreja porque fomos comprados por grande preço quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Quando nós estávamos condenados ao inferno, Jesus morreu na cruz no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. E o sacrifício de Cristo foi tão perfeito e eficaz, e nós então fomos alcançados pela graça do Senhor, pelo sacrifício de Cristo. Os benefícios do sacrifício de Cristo foram aplicados à nossa vida e nós então somos igreja do Senhor. Nós somos igrejas porque temos um compromisso verdadeiro com o Senhor. Nós estamos ligados à videira que é Cristo. E para continuar sendo igreja, temos que continuar ligados em Cristo. Nós somos igrejas porque permanecemos em Cristo e devemos permanecer durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. Nós somos igreja não apenas porque nós nos reunimos em um templo, não porque dizemos que somos crentes, não. Nós somos igrejas porque nós fazemos parte da igreja. Porque um dia Jesus Cristo nos inseriu na igreja, nos colocou na igreja, nos tirou do mundo de trevas, transformou a nossa vida, nos fez novas pessoas
e nos inseriu na Igreja do Senhor. C.S. Lewis, que viveu no ano de 1898 a 1963, bem recente aí, próximo de nós, ele que ficou conhecido de ter produzido grandes obras, dentre elas as obras As Crônicas de Nárnia, ele sempre dizia que ninguém pode ser igreja sozinho. E ele dizia assim, uma frase que era muito característica dos seus escritos: há duas coisas que não podemos fazer sozinhos: casar e ser igreja. E é exatamente nesse sentido que o nosso Senhor, ele chama a atenção da igreja de Corinto através do seu servo, do apóstolo Paulo. Vocês não sabem que são igreja do Senhor? Vocês são igreja, não apenas com o apóstolo Paulo ele disse isso, não apenas com o pastor daquela igreja, mas ele se referiu à comunidade. Logo, não podemos ser igreja sozinho. Igrejas, nós sozinhos fazemos parte da igreja de Cristo, mas quando nós fazemos parte, nós podemos então dizer que nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor que é espalhada em todos os lugares do mundo, independente do nome denominacional. A igreja do Senhor, uma comunidade de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. O texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20 traz muitas lições para a nossa vida. E a segunda lição que nós queremos abordar nesta manhã é que, sendo igreja, o Espírito Santo habita em nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Existiam vários problemas na igreja de Corinto, e quando nós estudamos a carta tanto de 1 Coríntios quanto de 2 Coríntios, nós podemos ver que era uma igreja imperfeita, uma igreja de pessoas falhas, uma igreja de pessoas pecadoras. Nos capítulos de 1 a 4 nós encontramos divisão na igreja, quando um diz: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu de outro. No capítulo 5 nós vemos problemas morais. No capítulo 6, nós vemos problemas judiciais, brigas judiciais, onde aqueles irmãos brigavam entre si e procuravam os meios da justiça para resolver os seus problemas e não tinham sabedoria para resolver os seus problemas. No capítulo 7, nós encontramos problemas conjugais. Nós encontramos também na primeira e na segunda cartas problemas doutrinários, falsos mestres entrando na igreja com seus falsos ensinos e causando muitos transtornos e confusões doutrinárias. Nós vimos também desrespeito à liderança por parte de algumas pessoas que não consideravam o apóstolo Paulo como apóstolo. E é exatamente neste contexto onde alguns líderes e algumas pessoas de Corinto, por não considerarem o apóstolo Paulo como apóstolo, como vocacionado por Deus, como chamado pelo Senhor, que o apóstolo Paulo então vai expressar. Pergunta aos cristãos coríntios se eles não sabiam que o Espírito Santo habitava na vida deles. Habitar é sentido de moradia. Diferente do tempo do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo ele era de forma visitativa. Quando Deus queria realizar um propósito, ele então enviava o seu Santo Espírito, que tomava uma determinada pessoa e realizava então o propósito do Senhor. A exemplo do caso de Sansão. E aí depois, quando Deus tinha realizado o seu propósito, o Espírito Santo se retirava e ia embora, voltava para o céu. A partir de Atos 2, Jesus prometeu então a descida do Espírito Santo quando ele voltasse ao céu. E aí em Atos 2 nós encontramos a descida majestosa, maravilhosa do Espírito Santo, que desceu para viver na vida de todos os salvos, de todos aqueles que têm um compromisso com o Senhor. Se nós somos igreja, e o Espírito Santo habita em nós, nós temos o fruto do Espírito Santo. Eu acabei de citar que nós somos igreja, o Espírito Santo habita em nós, por isso o apóstolo Paulo afirmou para aquela igreja: vocês não sabem que vocês são o santuário, vocês são o templo do Espírito Santo? Se o Espírito Santo habita na vida de vocês, vocês devem produzir os frutos. Se o Espírito Santo habita na minha vida e na tua vida, nós vamos produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é encontrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25.
que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que texto maravilhoso para confirmar que quem tem ou aqueles salvos que o Espírito Santo de fato habita na sua vida, aquele que é salvo e o Espírito Santo habita na sua vida, ele produz o fruto do Espírito Santo. Ele tem amor, ele tem alegria, independente das situações. Ele tem paz, mesmo diante dos problemas, das lutas e dificuldades. Ele tem longanimidade, ele é paciente com as pessoas. Ele tem benignidade, bondade interior, ele tem bondade, ele pratica o amor para com as pessoas. Ele tem fidelidade, ele é fiel a Deus, ele é fiel ao cônjuge, ele é fiel aos amigos, ele é fiel à igreja, ele é fiel a Deus e às pessoas. Ele é manso no seu proceder, nas suas ações, e ele tem domínio próprio. Ele consegue se controlar para não entrar em confusão, em conflito. O versículo 24 de Gálatas 5 diz que os que são de Cristo, a igreja do Senhor, tendo o Espírito Santo, já crucificou a carne com as suas paixões e concupiscência. Ou seja, a carne não nos domina mais. Nós não mais praticamos as obras da carne. Aquelas que são citadas em Gálatas 5, 19 a 21. E o versículo 25 de Gálatas 5 diz que se nós vivemos no Espírito, nós andamos no Espírito. E é exatamente nesse sentido que o apóstolo Paulo chama a atenção da problemática igreja de Corinto. Se vocês são igreja, e vocês são igreja, o Espírito Santo de Deus habita na vida de vocês. E ele controla a vida de vocês. Ele domina a vida de vocês. E vocês devem andar no Espírito em toda e qualquer situação para agradar a Deus e glorificar o Senhor. O texto lido, inicialmente de 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele continua trazendo lições maravilhosas para a nossa vida. Somos igreja e não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. O texto diz, porque fostes comprado por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos transformados em igreja não por causa da nossa obra, não por causa da nossa capacidade, pois nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, conforme explica ou expressa muito bem o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. Nós fomos transformados em igreja porque nós fomos comprados por preço incalculável, que foi o sacrifício bendito, perfeito, eficaz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão, porque fostes comprado por preço. Nós não fomos comprados do pecado, do domínio do pecado, do mundo, da condenação eterna, por causa do nosso dinheiro, da nossa capacidade, por causa dos nossos bens. Nós fomos comprados por causa do alto preço do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, que foi perfeito e eficaz. A esse respeito, o apóstolo Pedro também afirma assim, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo. Não foi a religiosidade que nos comprou do domínio do pecado. Não foram as nossas obras, que não têm poder nenhum para nos comprar e nos resgatar do domínio do pecado. Não foram os nossos méritos, mas foi o sacrifício de Cristo. Nós já nascemos condenados, já nascemos em pecado. Davi, no Salmo de número 51, diz que eu já nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. E repito novamente o texto que eu já citei de Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Nascemos nos delitos e pecados. Éramos antes filhos da ira, filhos da desobediência.
E aí o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, viveu como humano, sofreu como humano, deu a própria vida lá na cruz do Calvário, e o sacrifício dele foi perfeito e eficaz porque ele é santo, é o próprio Deus que se encarnou para fazer o sacrifício e nos resgatou, nos comprou do domínio do pecado. Alguns líderes religiosos pensam que são donos. Nós somos igrejas e não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. E eu fico às vezes triste quando eu vejo ou ouço falar de alguns líderes espirituais que querem se aproveitar das suas ovelhas e querem sugar das ovelhas e querem, na verdade, tirar até a lã, até a pele da ovelha e deixando a ovelha numa situação difícil. Eu cito o nome de um desses líderes, que foi aquele chamado Jim Jones, que viveu no século passado lá nos Estados Unidos. Jim Jones, no ano de 1950, ou na década de 1950, ele fundou lá nos Estados Unidos uma seita chamada Templo dos Povos. E como ele era uma pessoa bem ativa, uma pessoa de muitos movimentos, ele acabou então assim atraindo com as suas promessas muitas pessoas, principalmente afrodescendentes e latinos lá nos Estados Unidos. De repente, ele começou a entrar em descrédito. Várias acusações que ele abusava das pessoas, que ele maltratava as pessoas, que ele desrespeitava as pessoas e sugavam as pessoas, que acabava assim tirando até a lã das suas ovelhas. Ele então acabou juntando o seu povo, juntando um recurso e acabou se mudando aqui para a Guiana, pertinho de nós. E aí quando ele chegou aqui no país da Guiana, ele acabou então construindo uma comunidade e depois os seus seguidores começaram a vir. E ele continuava abusando, desrespeitando dos seus seguidores, achando que era o dono dos seus seguidores. E denúncias chegaram lá nos Estados Unidos dizendo que o Jim Jones estava maltratando os cidadãos norte-americanos. E eles então acabaram discutindo lá no Congresso dos Estados Unidos no ano de 1978, 79. E ele acabou assim, o Congresso dos Estados Unidos nomeou o deputado chamado Leo Joseph Wright Jr. para vir junto com uma equipe para ver a situação daqueles cidadãos norte-americanos que estavam sendo explorados pelo falso líder, pelo falso pastor, o falso profeta chamado Jim Jones. E aí eles vieram, e aí conversaram, foram bem recebidos, e quando estavam voltando, Jim Jones ordenou que todos fossem mortos, e tanto o deputado dos Estados Unidos quanto aqueles membros da sua equipe foram assassinados. E no dia então, meus queridos, no dia 18 de novembro de 1978, logo que Jim Jones manda matar o deputado e outros, ele ordena que todos aqueles seus seguidores, que ele achava que era dono deles, se suicidem. E 918 pessoas, incluindo 304 crianças, cometeram suicídio usando o veneno cianeto. Foi o maior suicídio da história. Aquele homem que até conhecia porções da palavra de Deus, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Ele achava que era o dono daquelas pessoas. E ele acabou maltratando, acabou forçando aquelas pessoas a se suicidarem-se. 918 pessoas. E aqueles que não quiseram se suicidar foram forçados. E depois o Jim Jones também se suicida e há uma mortandade terrível. Nós somos igreja e não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. Se você está em uma igreja onde você é maltratado e o seu líder espiritual, o seu pastor, acha que é o seu dono, não aceite. Ele é o seu líder. É aquele que lhe conduz nos caminhos do Senhor, que lhe ensina o evangelho. Mas o seu dono é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Nós continuamos ainda tirando muitas lições para as nossas vidas baseadas nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20.
E a última lição é esta: como igreja, devemos glorificar a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus não é apenas expressar com a boca, com palavras, glória a Deus. Não é isso. Dar glória a Deus é reconhecer a sua grandeza, é honrar a Deus, é enaltecer, é homenagear a Deus. E isso vai além de erguermos a nossa voz e dizermos glória a Deus. Como eu glorifico a Deus? Como você glorifica a Deus? Dar glória a Deus é reconhecer a sua grandeza, honra, enaltecer, homenagear, conforme eu expressei. Nós glorificamos a Deus praticando o amor com as pessoas. Glorificamos a Deus obedecendo a Deus e a sua vontade que está expressa na sua palavra. Nós glorificamos a Deus vivendo e praticando o Evangelho e fazendo tudo de forma correta, com o objetivo de agradar a Deus, com o objetivo de ter a aprovação do Senhor, conforme expressa 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus vai além de expressarmos com a nossa boca. Glorificar a Deus é com as nossas palavras, com o nosso pensamento, com o nosso olhar, com o nosso ouvir, com o nosso corpo, com as nossas ações. Tudo que nós fizermos devemos glorificar a Deus. Se você estiver trabalhando, faça tudo corretamente para ter a aprovação de Deus, e assim você glorificará a Deus. Se você estiver viajando e se você estiver em um determinado lugar onde ninguém conhece você, faça tudo corretamente para ter a aprovação de Deus. Assim você glorifica a Deus. Se você está com a sua esposa, com o seu esposo, com os membros da sua família, ou se você estiver lá no esporte, lá no lazer, faça tudo corretamente. O seu comportamento deve ser exemplar, um comportamento guiado e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Faça tudo corretamente. Assim você glorificará o Senhor. Assim você dará glória ao Senhor, mesmo sem dizer com a boca que glorifica a Deus. Mas se você se comportar, se você viver o cristianismo, se você viver o evangelho com dignidade em todos os lugares, você estará glorificando a Deus. Quero concluir essa ministração repetindo o texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em templos espirituais, ou seja, em vidas transformadas pelo poder de Cristo. Em Atos 17, 24, nós encontramos essa verdade. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus habita na minha vida. Deus habita na sua vida. Deus habita na vida de todos os convertidos, de todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, de todos aqueles comprometidos com o Senhor. Deus habita na vida de todos os salvos, através do seu Santo Espírito. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. Se você já entregou a vida a Cristo e vive para Ele e é direcionado por Ele e procura fazer parte de uma comunidade espiritual, ou faz parte da igreja ou procura fazer parte de uma comunidade espiritual da igreja, você é templo do Espírito Santo. Se ainda não faz parte da igreja, ore agora mesmo, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados a Deus e entregando a vida a Cristo. E procurando uma igreja para fazer parte. Lembrando da expressão que falou C.S. Lewis. Existem duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos: casar e ser igreja. E se você observar, o ideal do Senhor, desde o tempo do Antigo Testamento, é reunir o seu povo como igreja. E quando Cristo veio, realizou o seu sacrifício, ele idealizou isto. E a descida do Espírito Santo em Atos 2, mais ainda completa a obra do Senhor.
e Ele insere pessoas no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Você já faz parte da igreja de Cristo? Continue firme até o dia que o Senhor te levar para encontrar com Ele. Se você ainda não faz parte da igreja de Cristo, ore comigo agora, confessando seus pecados a Deus e pedindo que o Senhor esteja abençoando a tua vida e te salvando e te inserindo na comunidade da fé. Vamos orar. Ore comigo. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra santa, que nos orientou nesta noite a respeito de sermos igreja, o templo do Espírito Santo. Queremos te agradecer por algo tão maravilhoso que o Senhor nos permite participar, que é da igreja do Senhor, de sermos o templo do Espírito Santo, de sermos a igreja espiritual. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a continuar firmes no Senhor em toda e qualquer situação. E neste momento eu oro por esta pessoa que ainda não faz parte da igreja do Senhor, que ainda não é salvo, que ainda não é transformado, que ainda não é comprometido com o Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, leve ao arrependimento e esteja, Pai, ajudando essa pessoa a encontrar o Senhor, a assumir um compromisso com o Senhor. E insere esta pessoa na igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, completando a obra que o Senhor já começou na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, bom dia a você. Nós somos a Igreja Cristã Evangélica Central de Barra do Corda. Eu sou o pastor Jairo Oliveira dos Santos e é um prazer imenso estar transmitindo a palavra até você. Receba um abraço, um forte abraço nosso, em nome de Jesus.